Boa tarde a todos. Eu sou a Lourdinha, da Associação Espírita Lauro Machado, e hoje eu vou fazer a palestra para vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e nós vamos falar do capítulo 5, que ele tem como título Bem-aventurados os aflitos. E nós vamos falar especificamente do item 20, que é uma instrução do Espírito, e ele tem como título A felicidade não é deste mundo. Então, vamos ver o que a gente consegue entender dessa lição. Então, no meu texto explicativo, eu coloquei assim: a felicidade não é deste mundo. A máxima de Eclesiastes diz que a felicidade não é deste mundo, mas ele não disse que temos que ser infelizes. E o que é felicidade? De acordo com o dicionário, felicidade é um substantivo feminino, é uma qualidade ou estado de ser feliz. É um estado de consciência plenamente satisfeita. É a satisfação, é o contentamento, é o bem-estar, é a boa fortuna, é a sorte, tudo isso é felicidade. E Jesus veio aqui na Terra para nos ensinar a lei do amor. E ele exemplificou tão bem para que nós entendêssemos que tudo pode ser resolvido com amor, com a paciência, com a benevolência, com a tolerância, com o respeito, e etc. Né? Sempre na calmaria. Pois o amor é a base de tudo. O amor sublime, aquele amor que Jesus veio ensinar, ele é a base de tudo. E Jesus disse também que nós somos espíritos imortais e que estamos num mundo de prova e expiação, onde o mal ainda impera. Por isso que há muitas lamentações, amargura das pessoas em todas as posições, em posições sociais, em idades, etc. Há muitas lamentações, né? Porque acham que a sua condição de ser não o faz merecedor de ser feliz e de gozar essa felicidade. Pois não basta ter fortuna, poder, juventude, beleza, etc. Não basta nada disso. Se não entender as questões espirituais. Por isso que tem uma parte no Evangelho segundo o Espiritismo que fala que aqui é um mundo de prova e expiação, que todos sofrem, independente se está no trono ou se está na miséria. Todos sofrem. Mas podemos sim ser felizes o quanto possa aqui na Terra, obedecendo às leis divinas, pois a felicidade absoluta nós a encontraremos na verdadeira vida, que é no plano espiritual, não é aqui. Mas podemos ter a felicidade relativa, se entendermos que a felicidade é uma conquista íntima e depende dos nossos atos. E aqueles que acreditam que a Terra é a única morada do homem, que só há uma existência para o ser feliz, né? Que só há uma existência para se ser feliz, ele se engana e ilude redondamente. Não é? Por quê? Pois há muitas experiências arquissecular, que não existe só o planeta Terra, há muitos outros. Né? Então, já tem muitas experiências que provam que a Terra não é o único planeta. E essa felicidade tão sonhada não encontraremos na Terra, mas podemos ser felizes sim,
se entendermos a razão, né, de estarmos aqui neste planeta de prova e expiação. Porque a doutrina também nos ensina que todos, né, que estão aqui no planeta de prova e expiação, todos sofrem, independente se está na opulência ou se está na miséria, independente do grau de instrução, né? Independente de qualquer coisa. Todos sofrem, porque é um mundo de prova e expiação. Você está aqui ou para ser provado ou para ser expiado. E aí tem, né, o seu processo reencarnatório, que você vai passar sim por tribulações, né? E que as aflições e as enfermidades não é castigo de Deus. Ela faz parte do nosso processo evolutivo para nos depurar e seguir o caminho reto do bem. Então, quer dizer, tudo que acontece conosco de aflições e enfermidade não é castigo. É como se fosse uma prova para ver como é que você vai se sair, para você continuar no caminho reto do bem, não é? Até você conseguir se depurar, né? Se limpar, vamos dizer assim, evoluir, não é? E compreendendo que somos todos aprendizes nas questões espirituais, isto é, que melhorar em todos os aspectos, principalmente na moral. Então, quer dizer, todos nós somos aprendizes, independente de qualquer coisa, do grau intelectual, independente da posição social, todos nós somos aprendizes nas questões espirituais. A gente precisa melhorar em todos os aspectos, e principalmente no aspecto da moral. Pois é preciso entender que, além de sermos espíritos imortais, admitir que existe sim outras moradas para os espíritos ainda ligado à vida humana, que poderá gravitar quando estiver purificado e aperfeiçoado, porque Jesus disse que na casa do meu Pai há muitas moradas, e a doutrina espírita nos esclarece que o planeta Terra é um planeta de prova e expiação. Assim como nós precisamos também evoluir e passar para o mundo de regeneração, mas para isso acontecer, há necessidade que os seus habitantes se melhorem. Então, quer dizer, assim como nós temos que evoluir, o planeta também tem que evoluir. E para o planeta evoluir, ele vai precisar que nós evoluamos, né? Então, para que nós possamos, né, nós, os habitantes da Terra, possamos evoluir, nos depurar. Ou seja, que a gente faça a nossa tão famosa reforma íntima, adquirindo virtudes, né? Deixando os nossos vícios e adquirindo virtudes. Pois o Espiritismo, ou a doutrina espírita, nos esclarece muito sobre a nossa evolução espiritual. Portanto, espíritas, amai-vos uns aos outros e instruí-vos. Essas são as duas, né, os dois mandamentos, né, do espírita que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele pede para quê? Espíritas, né? Amai-vos uns aos outros e instruí-vos. Então você sempre tem que estar se reciclando, estudando, né? Para que você possa evoluir com qualidade, né? Pois o nosso caminho para a felicidade plena, ela passa pela nossa evolução moral. Então, se a gente quer evoluir para chegarmos na verdadeira vida, né, com essa evolução, a gente tem que evoluir principalmente, né, porque passa essa evolução na moral, ou seja, a transformação interior, e pela prática da caridade e do amor verdadeiro ao nosso semelhante. Então, é isso que a gente tem que buscar para que a gente possa fazer a nossa reforma íntima, se depurar e evoluir. Porque a felicidade não são coisas, é um estado íntimo, é a emoção de fazer o bem.
Por isso podemos sim ser felizes relativamente aqui na Terra, né? No planeta de prova e expiação. A gente pode sim, relativamente, se a gente entender isso, que felicidade, né, não é coisas, é um estado íntimo. É aquele prazer de você estar auxiliando o outro e estar vendo que ele está conseguindo, né, se melhorar. Ou até mesmo, né, sair daquela situação difícil. Mas a Terra, ela não está destinada a ser uma prisão, né, perpétua, vamos dizer assim, eterna, porque nós somos espíritos eternos. Então a Terra não está afadada a ser eternamente uma prisão, não. Nós precisamos progredir e evoluir espiritualmente para que a Terra também evolua. E agora que temos a doutrina espírita, né, ou a doutrina dos espíritos, ou ainda o espiritismo, a gente tem como, né, se preparar, estudar, entender, para que a gente possa evoluir e auxiliar também o planeta a evoluir também, não é? Porque a doutrina espírita, ou como eu falei aqui, dos espíritos, ou ainda o espiritismo, que é o consolador prometido por Jesus, nos esclarece muito bem, né? Ela nos esclarece muito bem a respeito da nossa evolução, a respeito da verdadeira vida, né? Ao que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra. Não estamos a passeio, a gente está aqui por uma missão. E é muito importante a nossa evolução, não é? Então, irmãos, vamos estudar, vamos entender, vamos difundir e colocar em prática no nosso dia a dia. Porque é essa a missão. Entender, né, essa doutrina consoladora, porque ela é consoladora, né? A gente sempre instrui assim, qualquer situação que você está de difícil, faça uma prece e abre o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai te dar uma resposta, não é? Para que você possa entender por que você está passando por tudo aquilo, não é? E assim como diz aqui, né, ela vai nos consolar, porque a gente vai entender, como nós já entendemos que somos espíritos imortais, não é? Que nós estamos aqui nesse mundo de prova e expiação, de passagem. Então, a gente vai sim entender que tudo aquilo que nós estamos passando não é castigo divino, são as consequências dos nossos atos, ou dessa vida ou de vidas anteriores, não é? Então a gente, né, tem que estudar, entender e difundir e colocar em prática no nosso dia a dia os ensinamentos, né, do nosso Mestre Jesus. Pois essa tarefa ela é imensa e que devemos realizar com essa nova doutrina, porque ela esclarece, como eu já falei, já exemplifiquei, né? Então, com essa nova doutrina, então a gente tem condição de se esclarecer e cumprir essa tarefa que ela é grandiosa. E se esforçando, animando para nos despojar, né, do homem velho energicamente e com a energia do homem novo trabalhar, né, na difusão do espiritismo em prol da nossa própria regeneração. Conforme a gente sempre fala nas nossas palestras, que o trabalho ele é coletivo, mas a evolução é individual. Então, aqui ele está falando que nós temos que trabalhar para difundir o espiritismo em prol da nossa própria regeneração, do nosso próprio aperfeiçoamento, do nossa própria depuração, evolução, não é? Para voltarmos à verdadeira vida que é no plano espiritual, com a nossa mala cheia de virtudes, não é? Porque a gente precisa angariar as virtudes, né? Mostrando a nós mesmos que a nossa estadia aqui na Terra não foi desperdiçada, que valeu a pena mesmo estar aqui, de qualquer forma que nós estejamos, ou às vezes, né, com deformidades, ou às vezes com doenças, né? Então, essa estadia aqui de
poucos anos, né, ou 30, ou 40, ou 60, ou até 100 anos, né, que ela valeu a pena, mesmo que a felicidade não é deste mundo, como Jesus disse. Então valeu a pena, sim, porque a doutrina ela é muito consoladora. E Jesus mesmo, né, no Evangelho de Eclesiastes, que a gente viu aqui, ele disse que a felicidade não é deste mundo. O mundo aqui, o planeta Terra, não é um parque de diversão. Você não veio aqui para ter prazer e nem para se divertir. Você veio para cumprir a sua missão. E qual é a sua missão? É se melhorar, principalmente na moral. Se melhorar e auxiliar o nosso próximo. Porque também Jesus não resumiu o decálogo de Moisés em dois? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ele disse que se a gente conseguir fazer isso, a gente cumpre todos os 10 mandamentos, né, que é uma lei de conduta. Para que a gente, né, Moisés usou naquela época para poder frear um pouquinho o povo, porque o povo era muito rude, muito, né? E que ainda hoje ainda a gente precisa sim dele. Mas hoje a gente tem que agradecer a Deus, né, e a Kardec que nós temos aqui a codificação espírita que nos esclarece muito sobre a vida espiritual. E é isso, é essa obrigação que nós estamos aqui na Terra para poder evoluir a nossa, né, evoluir principalmente na parte moral. Porque hoje em dia, século XXI, né, era da digitalização, a gente vê que nós estamos avançadíssimo quanto matéria, né, quanto material. Quem que imaginava que a gente ia poder falar do outro lado do mundo em tempo real? Então, nós estamos bem evoluídos nas questões materiais, mas na questão moral ainda, a gente precisa evoluir bastante. É como se a gente ainda não tivesse, né, saído das fraldas, nós ainda estamos engatinhando. E a gente precisa, sim, adquirir virtudes, como a benevolência, a mansuetude, a caridade, não é? A bondade, o respeito, a tolerância, aceitar o nosso próximo como ele é. Então, a felicidade não é deste mundo, como Eclesiastes disse aqui, mas nós podemos sim ser felizes relativamente, né? Utilizando tudo isso que a providência divina colocou no nosso meio em prol da nossa evolução, para que a gente possa auxiliar, né? E hoje em dia, o mundo carece muito de interpretações corretas, né? Carece muito de respeito, de tolerância, porque a evolução assim material foi de tal forma assim, vamos dizer assim, rápida, né, também, e muitos ainda não estão adaptando, mas há necessidade sim que você entenda, que você se melhore, né? E que você não queira, né, como dizia antigamente, tirar proveito de tudo isso para você se dar bem individualmente, porque a gente já viu também aqui, né, que ele fala que a felicidade não é coisas. A felicidade, ela é um estado, né? Uma emoção que você se sente bem a auxiliar o próximo, né? E Jesus também falou isso, né? Para que você, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Fazer ao próximo tudo que você quer para você. Porque se você deseja para você, você não vai desejar o mal para ele, né? Então você tem que desejar ao seu próximo tudo que você quer para você. E o seu próximo não tem que ser necessariamente só o que ali convive com você, seus parentes, não, é o todo. Nós somos irmãos em Cristo. Olha a nossa casa como é enorme. Nós somos todos irmãos em Cristo. Então a gente tem que entender isso, né? Que eu tenho que fazer para o meu próximo o que eu quero para mim. E eu não vou querer coisas ruins para mim, não é? A pessoa que vai querer uma coisa ruim para ele próprio, das duas, uma, ou ele
não entendeu os ensinamentos de Cristo ou ele está doente, porque uma pessoa em sã consciência não vai desejar o mal para si mesmo. E é isso que Jesus pediu. Deseja para o próximo o que você quer para você, porque aí a gente cumpre direitinho aqueles 2 mandamentos que ele sintetizou para que a gente pudéssemos cumprir todo o decálogo, não é? Então, meus irmãos, é essa a parte que me coube, né, de falar para vocês sobre essa máxima de Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Então, a própria doutrina nos ensina que nós podemos sim ser felizes relativamente, porque a gente sabe que aqui no planeta Terra nada é absolutamente, né? Então a gente pode sim ter a felicidade relativa, porque a felicidade absoluta nós vamos ter na verdadeira vida, e a gente sabe que essa daqui não é a nossa verdadeira vida. A nossa verdadeira vida é no plano espiritual. Então, eu agradeço a todos que puderam, né, dedicar um tempinho para ouvir mais essa lição do nosso capítulo, né, capítulo 5, que fala bem-aventurados os aflitos, e esse item que fala sobre a felicidade não é deste mundo. Muito obrigado e fique com Deus.